Meu nome é Lilian Carampetrus, sou médica veterinária especializada em cardiologia veterinária. Sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças cardíacas nos cães. Das raças mais predispostas à doença mixomatosa da válvula mitral ou doença da válvula mitral, nós temos os cães de pequeno porte. E ainda os cães maiores, eles também podem ter doença valvar, mas uma evolução um pouquinho diferente em relação aos cães de pequeno porte. Nessas raças maiores, o mais comum são as doenças do músculo cardíaco, chamada de cardiomiopatia dilatada. A doença valvar, a doença crônica da válvula mitral, ela acomete principalmente os cães idosos, os cães mais velhinhos. Então isso mais comumente a partir dos 10 anos de idade que eles se tornam sintomáticos. Na verdade, os sintomas aparecem quando esse paciente é mais velho, mas a doença é uma doença de evolução lenta. Então, um pouco antes dos sintomas aparecerem, já existe a evolução da doença valvar. Então, esse paciente ele começa a apresentar a degeneração da válvula mitral antes dos sintomas. Bom, no caso da doença valvar, não existe nada que a gente possa fazer para evitar a progressão da doença. Ela é uma doença de origem hereditária, então um componente hereditário bem forte, né? Então uma característica que esse animal ele traz dos pais dele. Mas o que o tutor pode fazer é tentar retardar ou diagnosticar o mais precocemente possível para que a gente possa diminuir as chances ou, na verdade, retardar o aparecimento do sintoma principal, que é o acúmulo de líquido no pulmão, tá? Então, levar sempre seu animalzinho no médico veterinário e a qualquer sintoma, qualquer sinal que esse médico veterinário perceba de que ele possa ter a doença mixomatosa, a doença da válvula mitral, encaminhar para os exames necessários para que ele possa agir da maneira adequada e orientá-lo com relação ao manejo desse paciente. O sintoma principal, o mais comum, é a tosse. A tosse do cachorro, ela parece um engasgo. Esse sinal é o mais comum, mas não é apenas de doença cardíaca. Então, sempre que você percebe que seu animalzinho está com tosse, deve ser levado para o médico veterinário tentar fazer a diferenciação, se isso está relacionado ao problema cardíaco ou se isso pode estar relacionado a, por exemplo, uma doença do trato respiratório. Outro sintoma muito comum é o cansaço e a respiração ofegante. Isso já indica, inclusive, um estágio um pouco mais avançado da doença valvar. Mas, mais uma vez, não é um sintoma apenas da doença cardíaca. Sempre que você perceber que seu animal tem algum desses sintomas que já foram citados relacionados à doença cardíaca, ele deve ser levado para uma avaliação do médico veterinário. Mas o ideal é que esse animal ele faça visitas constantes ao médico veterinário, que pode perceber durante o exame físico, principalmente na auscultação, que ele já pode ter algum sopro no coração e isso indicar que ele pode ter a doença valvar. Então, é importante que ele vá constantemente ao médico veterinário, fazer consultas regulares, para que esse médico veterinário possa perceber o mais precocemente possível a presença da doença cardíaca. O cão idoso, ele tem que fazer pelo menos uma visita uma vez por ano ao médico veterinário. Mas a frequência com que ele vai visitar o profissional vai depender muito se esse animal já tem a doença cardíaca ou não e a gravidade dessa doença cardíaca. Isso pode variar uma visita uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses. Bom, o cão ele é considerado um idoso a partir dos 7 anos de idade, tá? Quando ele já precisa de alguns cuidados para um paciente considerado idoso, tá? Então aquelas visitas regulares ao médico veterinário, ela deve ser feita a partir dos 7 anos de idade. Bom, com relação ao paciente cardiopata em casa, como que a gente tem que agir com esse animal? Bom,
Primeiramente, seguir as recomendações de tratamento, se essas recomendações elas forem feitas, se esse paciente precisar realmente ser tratado, seguir rigorosamente as orientações de tratamento indicadas pelo seu médico veterinário. Algumas coisas que a gente tem que evitar: exercício excessivo, ambientes muito frios, tudo isso pode levar à descompensação daquele paciente que já é sintomático. Então, quanto que eu sei que eu posso fazer de exercício no meu paciente? Então, você vai sempre respeitar o limite desse animal. Então, vai brincar de bolinha, vai jogar bolinha até quando você percebe que esse animal está cansado. Nos passeios, deixa que esse animal guie o passeio. Quando ele começar a ficar um pouquinho para trás, ou sentar, ou deitar, pega ele no colo, ou para um pouquinho e espera até ele descansar e estar apto a continuar. Tá? Com relação ao frio, tentar evitar ambientes com muito frio, manter ele sempre muito bem agasalhado e evitar saídas para passeios em momentos do dia em que a temperatura ambiente esteja muito baixa. E sempre observar, principalmente a respiração. A respiração muito rápida, a respiração muito ofegante pode indicar que esse animal está descompensando. Então, nesses casos, procurar sempre o médico veterinário. E por último, com relação à alimentação, a gente deve evitar sempre dietas que contenham alto teor de sódio. Então, evitar que você dê sempre aqueles petiscos ou alguma coisa que contenha uma alta quantidade de sódio, de sal. Tá? Manter esse paciente se alimentando, se ele parar de se alimentar ou diminuir a alimentação, sempre conversar com o seu médico veterinário e pedir ao médico veterinário, solicitar que ele indique uma dieta adequada para aquele animal, e essa dieta tem que ser seguida sempre à risca. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhem com outros tutores para que eles também recebam essa informação. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Obrigada!